Bom dia! Nesta manhã de terça-feira vamos estudar o tópico 3 da nossa lição 12 deste trimensário, né? O tópico diz carisma, encanto e traição. A pergunta A, ela tem mais ou menos duas partes e antes de entrar nela eu quero só fazer uma recapitulação aqui. Quando Absalão matou Amnon, ele fugiu para Gesur, que é o país do seu avô, o rei desse país, e ficou 3 anos lá. 3 anos. Davi havia perseguido Absalão, digamos assim, porque ele havia matado seu irmão, teve uma reação assim bem forte, né? Então ele fugiu, ficou lá 3 anos. Depois, Davi se consolou da morte de Amnon, como disse aqui, e Absalão voltou para Jerusalém, mas ele ficou 2 anos em Jerusalém sem ver Davi. Então não tinha havido reconciliação entre ele e o seu pai, né? Eles não tinham se encontrado ainda. Mas depois de 2 anos ele conseguiu de alguma forma fazer as pazes, digamos assim, com seu pai, que seu pai o recebesse de novo. Então ele foi aprovado pelo pai, recebido pelo pai. Essa história, a história de Absalão, Amnon, Tamar, tudo, foi conhecida no país inteiro. Todos sabiam daquela situação. Cada um tinha a sua opinião, né? E Absalão soube tirar proveito do que o povo pensava a respeito dele. Eles eram revoltados com Amnon e viam nele uma pessoa que foi buscar justiça. Muitos até achavam que Davi não deveria ter perseguido ele por ter matado o irmão. Alguns concordavam, outros não, mas uma boa parte achava que realmente ele era uma pessoa justa por ter vingado o que tinha acontecido com a sua irmã. E ele usou isso a seu favor, né? A pergunta diz: que fatores tornaram Absalão atraente para o povo? Primeira parte da pergunta. Então, um dos fatores era a beleza dele, como diz aqui em 2 Samuel 14, 25 e 26. Na minha versão aqui diz: não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé alto da cabeça não havia nele defeito algum. Ou seja, Absalão era conhecido também por sua beleza. Ele era muito lindo, todo mundo admirava. A beleza atrai admiração, é verdade. Infelizmente, em muitos casos, a beleza também atrai alguns problemas. Mas ele era muito bonito, ele era celebrado, elogiado pela beleza. E isso atraía as pessoas para ele. Outro fator que tornava Absalão atraente para o povo eram as suas maneiras. Depois que ele fez as pazes com Davi, ele teve assim, mais liberdade para andar pela cidade como príncipe outra vez, e ele fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que iam adiante dele. Então ele entrava numa carruagem, digamos assim, possivelmente uma carruagem aberta. 50 homens iam à frente, então era uma coisa que chamava atenção, que despertava a atenção das pessoas. As pessoas paravam para olhar, olha lá, está passando Absalão, aquele homem lindo, numa carruagem toda imponente, aquilo chamava mesmo a atenção. Né? E o que ele fazia? Ele levantava de manhã, parava perto do caminho, da porta onde as pessoas chegavam para Jerusalém. Vinham pessoas de todas as partes do país ali para tentar resolver seus problemas. E no palácio de Davi era onde existiam os julgamentos, onde as causas eram julgadas, e Davi era um dos responsáveis por julgar essas causas. Então, antes da pessoa chegar lá no palácio, Absalão já atendia, perguntava o que ela estava passando, o que ela precisava. Quando ele ouvia, ele falava: puxa, o que você está pedindo, o que você está querendo é justo, é certinho, você é uma pessoa boa demais. Ó, o elogio. Mas é uma pena, porque lá no palácio
as coisas não estão funcionando. Se eu pudesse ser o juiz de toda a terra, né, em outras palavras, se eu fosse o rei, eu atenderia você, mas não posso fazer nada. A pessoa saía dali e ia para o palácio. O que acontecia lá? Davi, por causa da sua depressão, aquela consciência culpada, ele não se achava mais capaz de fazer julgamentos, ele também se fechou, ele não se envolvia da maneira como deveria se envolver. E isso passou para o resto da sua equipe, né? Os subordinados também ficaram lentos. Aqui diz que eles negligenciavam, né? A negligência caracterizava a execução da justiça. Tudo demorava muito, não davam atenção. Então a pessoa passava por Absalão, depois ia lá para o palácio e se cumpriu o que Absalão tinha falado. Ou seja, Absalão estava querendo roubar o coração do povo para ele, mas Davi estava dando argumento para ele, estava dando razões para ele poder falar com verdade. Realmente a pessoa lá voltava e falava, realmente Absalão falou a verdade. Então esse era um fator. Então vemos aqui, beleza, as falhas de Davi e a opinião popular que era favorável a ele, devido a ele ter tomado justiça. Aqui é interessante que a irmã de Absalão, Tamar, morava com ele. Toda vez que ele olhava para ela, ele lembrava daquele erro irreparável que ela havia sofrido. E na opinião popular, o príncipe era um herói e não um criminoso, não deveria ter sido banido, né? E olhando bem, dá essa impressão sim, né? Dá essa impressão. O grande problema de Absalão é que ele não era um servo de Deus. Ele não conseguiu perdoar e ficou alimentando ressentimento. Acho que 3 anos lá em Jesus, ressentido com o pai. Depois 2 anos em Jerusalém, ressentido com o pai. Nesses 2 anos, Davi não procurou, não tem registro aqui de Davi ter procurado Absalão, ter explicado alguma coisa, ter falado de Deus, não tem nada disso. Então Absalão realmente, ele estava procurando uma forma de alcançar o trono, porque ele e Davi não tinham uma afinidade. Davi o amava como pai, mas os seus erros e a falta de Deus no coração de Absalão criaram o campo certo, a situação certa para que Satanás semeasse nele, no coração, a maldade, a revolta e o desejo de trair o próprio pai. O que aconteceu então? Nós vamos ver amanhã no tópico de quarta-feira. Eu te vejo lá.